A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem como viés, e ela diz que até 3 de agosto, todos os municípios brasileiros teriam que estar com seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos elaborados e efetivados. E fazer o controle deste manejo destes resíduos sólidos, acondicionando segundo as normativas e essas normativas estabelecidas na Lei 12.305 de 2010 e criar um mecanismo para diminuir o passivo ambiental que nós temos em todos os municípios brasileiros relativo à política correta da preservação do meio ambiente. É fato que os municípios brasileiros criaram lixões. Isso é histórico. Lamentavelmente, essa é a cultura. Foram levados a isso, né? Essa é a cultura que nós tivemos ao longo de todos estes anos e tem se discutido muito pouco essa questão. E quando se discute essa questão, essa discussão na elaboração dessa lei, da Lei 12.305 de 2010, ela foi uma discussão basicamente feita lá dentro do Congresso Nacional, não houve uma participação efetiva dos estados e dos municípios. E na elaboração dessa lei, ficou ao ente federado município a responsabilidade para o cumprimento dessa legislação e também as suas penalidades. Não havendo, dentro do orçamento da União, recursos garantidos suficientes para o financiamento dessas ações que têm como finalidade diminuir esse passivo ambiental, ficando os prefeitos sendo os penalizadores, ou seja, aqueles que serão penalizados pelo não cumprimento. Então não se garantiu recursos para este financiamento, para o investimento. E não foi feita uma política de discussão com a sociedade, não se preocupou também na formação de técnicos que seriam aptos a gerir estes aterros de controle de resíduos sólidos e, por isso, é que, chegando agora, nesta data que limia o encerramento da lei, a maioria dos municípios brasileiros não conseguiram efetivamente fazer essa implantação e fazer essa mudança, essa cultura. Porque a lei ela é muito clara e evidente com relação a isso. Além da construção de aterros que atenda às normativas estabelecidas pelo PLANSAB, que é o Plano de Saneamento Básico Federal, e também pelas normativas estabelecidas pela FUNASA, Ministério das Cidades, e ainda o Plano Estadual de Controle de Resíduos Sólidos, desta feita, eles não foram efetivamente implantados, por quê? Primeiro, que não foi disponibilizado recurso para o financiamento dessas ações. E depois, nós enfrentamos enormes dificuldades para encontrar profissionais que possam, após ser feita essa implantação, após ser feito esse investimento, dar gestão a estas ações de infraestrutura. Quais são as penalidades, né, que estão submetidos os prefeitos? As penalidades e as prefeituras, né? As penalidades, ela pode ser tanto no âmbito da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Os prefeitos, eles estão na mira aí dessa lei, podendo sofrer ações aí promovidas pelo Ministério Público em detrimento das sanções estabelecidas na lei. E essas sanções, ela varia de multa a prisão, de multas de R$5.000 a R$50 milhões, e podendo sofrer prisão de 6 meses a 2 anos de reclusão. E, lamentavelmente... As penas são duras. Exatamente, as penas estão extremamente duras. E se essa lei não for, se não for prorrogado esse prazo, o Ministério Público, certamente, cumprindo o seu papel, estará, sem sombra de dúvida, levando aí muitos prefeitos a responder à ação civil e podendo realmente ser levado à prisão, estabelecendo aí termos de ajustamento de conduta. Agora, é mais uma lei neste país que se faz que desrespeita a Constituição Federal, desrespeita os entes federados. Nessa discussão, é muito fácil criar leis, e o Congresso Nacional tem se tornado expert nisso, criar leis para que os prefeitos
não cumprindo, seja penalizado. Mas não dizem da fonte de financiamento, de onde sairá os recursos para o cumprimento de todas essas obrigações. É sabedor de toda a sociedade brasileira que, ao longo destes anos, as prefeituras vêm cada vez mais sendo submetidas a arcar com as responsabilidades de programas que são criados e também de mudar a estrutura deste país, jogando a responsabilidade para os prefeitos sem dar condições para que os mesmos possam cumprir isso. E é lamentável que, mais uma vez, nós estamos presenciando uma lei tão importante quanto ela foi elaborada, tão importante para o meio ambiente, e nós, prefeitos, sabemos disso, queremos que efetivamente essa cultura seja impregnada em nossos municípios, a cultura da separação seletiva do lixo, essa coleta seletiva, a destinação correta desse lixo que vai formar aí a compostagem dentro desses aterros, e aquilo que for reciclado nós destinarmos aí para as cooperativas, para empresas recicladoras. Mas, lamentavelmente, o que nós observamos joga a responsabilidade para os prefeitos, se eles não cumpriram, o problema é deles, o Ministério Público se vira com eles, e nós aqui, nenhuma lei que é para penalizar o governo central, ela é passada. E quando é passada, é vetada. E o Congresso Nacional não derruba o veto. Um exemplo disso é a Emenda Constitucional 29. Presidente da Associação Goiana dos Municípios, Cleutis Baré, o prazo vence em agosto. Quantos municípios goianos cumpriram esta política nacional de resíduos sólidos até agora e quantos não vão cumprir? Olha, para dentro do pé da letra, eu falo com segurança para você que menos de 30 municípios goianos estariam aptos ao cumprimento dessa legislação. E a grande maioria desses municípios, eles receberam recursos. Ou receberam recursos do governo federal através da FUNASA, ou receberam recurso através de convênio estabelecido com a Saneago, ou receberam recursos de alguma empresa que faz exploração de minérios, ou algum royalties estabelecido por usinas hidrelétricas, que tem o dever de fazer o investimento na compensação do passivo ambiental. Os demais municípios não conseguiram viabilizar porque o custo é muito alto. Para se ter uma ideia, na elaboração de um plano municipal de resíduos sólidos, hoje esse plano não fica por menos, segundo o estimativo da própria FUNASA, por R$120 mil. É um plano que tem que ser muito bem elaborado. Ocorreu que, na pressão que estava sendo estabelecida para que os prefeitos pudessem fazer o cumprimento dessa legislação, muitas empresas se apresentaram como sendo expert no assunto, de notório especialidade desse assunto, elaboraram planos e, posteriormente, na elaboração desses planos, foi cobrado um valor muito aquém do valor pesquisado e do valor real para a elaboração de um plano muito bem articulado. Essas empresas simplesmente elaboraram um plano Ctrl+C e Ctrl+V, apresentaram aí ao Ministério Público, ao próprio Tribunal de Contas dos municípios, dizendo, olha, meu município já fez o plano está estabelecido. Só que, na realidade, ao fazer uma análise aprofundada destes planos, o próprio Ministério Público começou a perceber que esses planos, na realidade, era um plano de gaveta, era um plano Ctrl+C, Ctrl+V, era um plano copiado para todos os municípios. Houve casos, segundo o próprio Ministério Público disse, que não cuidou-se de observar a mudança do nome dos rios. Às vezes, uma mesma cidade tinha o nome dos mesmos rios. Que absurdo, né? Exatamente. Então, isso é que levou aí os prefeitos a contratar essas empresas que se apresentarem com valor de 16, de 20 mil, de 22 mil para elaborar esses planos. Para quê? Olha, para mim cumprir a lei. A lei diz que eu tenho que fazer o plano, eu tenho que elaborar essas políticas. Só que o plano vai muito além da formalidade de papéis e do levantamento de dados deste município, da densidade demográfica, das bacias hidrográficas, das nascentes, enfim, ali de toda a realidade, uma espécie de georreferenciamento. A implantação dessa lei, para que ela efetivamente seja cumprida, se faz necessário haver uma articulação integrada entre toda a sociedade. É preciso que a sociedade esteja realmente sabedora, convicta da real necessidade, porque para cumprir essa lei é como o combate à dengue. É preciso que toda a comunidade ela esteja comprometida. Se não houver comprometimento,
o gestor público por si só, ele não dará conta de dar a destinação correta a estes resíduos sólidos e, lamentavelmente, a sociedade é a principal articuladora, a principal cumpridora dessa legislação, sob pena de que é preciso elaborar uma lei mais punitiva às câmaras municipais de vereadores, a fim de que a sociedade possa educar, mudar o comportamento, quebrar os paradigmas com relação à questão da produção de lixo e a sua destinação correta, respeitando as leis do meio ambiente. Cleutice Baré, presidente da Associação Goiana de Municípios, né, mostrando aí a realidade da situação dos municípios quanto à Política Nacional de Resíduos Sólidos. É assunto crítico, então, para agosto, entre os prefeitos e o governo federal, né, e as instituições de fiscalização. Presidente, o senhor compõe também a coordenação da campanha do candidato a governador Marconi Perillo. Nos próximos dias vem aí uma enxurrada de pesquisas eleitorais. Ibope no sábado, o Fontiori deve divulgar outra pesquisa também, outras registradas também da mesma forma. A expectativa